Ponta de Lança FC, futebol e arte. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma edição aqui do Ponta de Lança FC. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like e também acionar o sininho para receber as notificações e os vídeos, ou shorts também. Hoje o nosso papo é com o Casão, Walter Casagrande Júnior, com quem eu tenho o prazer, eu queria fazer há muito tempo essa conversa, e é sempre bom conversar com o Casa, porque é sempre diferente, tem sempre uma coisa, porque você está sempre pensando nas coisas, né, Casão? Você nunca está parado, né? Fala aí, beleza? Cara, eu gosto de muita coisa, gosto de fazer muita coisa, sou muito ligado à cultura brasileira, música, teatro, cinema, e depois que eu saí da TV Globo, meu espaço aumentou, né? Meu tempo aumentou. Então eu comecei a ter mais ideias de continuar fazendo alguma coisa fora, paralelo a comentário, a escrever texto sobre futebol. Mesmo nos textos do UOL eu escrevo sobre música, sobre cinema, eu dou uma variada, porque eu gosto, né? Eu não gosto de ficar preso a uma coisa. O teu leque é bem amplo. Aliás, longe de querer fazer críticas à TV Globo, à Rede Globo, mas quando eu passei por lá, Casa, foi um período curto, mas eu senti o seguinte, que quem trabalha lá, geralmente, começa a achar que o mundo é aquilo que está lá na Globo, que a Globo, tudo que a Globo cobre. Então, é meio complicado porque as pessoas ficam um pouco, elas ficam naquela redoma. Eu não sei se foi uma coisa que só eu senti, ou você sentiu isso também, não? Porque quando você saiu, você deu abriu. Cara, eu fiquei lá 25 anos, né? 25 anos. Eu fiquei mesmo. Então, e lá é o seguinte, o que faz você ficar preso dentro de uma bolha e não saber o que acontece ao redor é a questão dos contratos, né? Então, por exemplo, eu não podia ir em outro canal de televisão, não podia ir em rádio, não podia escrever em jornal, não podia não sei o quê, e tudo tinha que pedir autorização. Tudo tinha que pedir autorização. E por um período longo, eles eram rígidos. Eu fiquei 25 anos, cara, por uns 10, 15 anos, eles eram rígidos, então eu não ia em nenhum lugar. Então você ficava preso aquilo ali interno, né? O Campeonato Brasileiro, comentário, Copa do Mundo, Olimpíada, Campeonato Brasileiro, Jogos Estaduais, Libertadores, tal, algum programa de televisão, algum convite de programas internos, mas você ficava dentro daquilo ali. Quando você sai, no meu caso, foi uma vida, né? 25 anos é uma história. Quando eu saí, cara, o mundo era muito gigante. Era muito gigante. E aí, assim, eu demorei para me acostumar a aceitar os convites para fazer podcast, para ir num programa de televisão, porque eu ainda me sentia preso àquele esquema que era da TV Globo. Que, na realidade, Hélio, se você for olhar direitinho, eles têm um pouco de razão. Talvez a rigidez seja muito grande, mas razão eles têm. Porque eles te pagam para você dar opinião sobre futebol lá. Aí, quando você é convidado para ir num outro programa, num outro canal, e eles autorizam, você vai lá e você dá a sua opinião num outro canal, mas sendo que a Globo é que te paga. Então, a mentalidade deles é essa. É assim, eu pago muito bem para você fazer trabalho aqui. Então, eu não discordo muito desse pensamento deles. Só era um período muito rígido. Poderia flexibilizar um pouquinho algumas vezes, sabe? Ô, Casa, a gente andou participando aí, você e mais o Juca, a Trajano, etc., uma turma grande, né? Vamos dizer, da luta na época do Bolsonaro, né? Na luta pela redemocratização do país, que me fazia lembrar um pouco a época da democracia corintiana, quando vocês também estavam nessa luta, quer dizer, para o país voltasse a ser uma democracia. Hoje, especialmente, a gente está gravando numa quarta-feira e a gente está vivendo um momento que eu acho que é feliz, porque eu achava, Casão, que eu não ia ver isso. Eu falava para os meus filhos, sempre falei, da Argentina, do Chile, que levou os militares para o banco dos réus, militares, Uruguai, os assassinos, Uruguai, e aqui eu achava que a gente não ia ver isso nunca, ou pelo menos enquanto eu estivesse vivo. Aconteceu. É um grande momento, não é não? Não, é um momento histórico, Lélio. Histórico. Eu também nunca imaginei que isso poderia acontecer. Não assim, totalmente. Eu sempre via um caminho, mas sempre aconteciam coisas que desviavam desse caminho, né?
por exemplo, a chegada do Bolsonaro desviou completamente o caminho desse processo, retardou o processo. Ao mesmo tempo que ele retardou o processo, ele acelerou também os olhos da gente. Olha o que estava acontecendo no país. Precisa agir rápido. E é um momento histórico porque estão sendo presos generais de alta patente, ex-presidente da República, e muita gente ainda vai ser preso porque as investigações são longas. Tem aqueles que fugiram. A Carla Zambelli, deputada federal, está presa na Itália. O Eduardo Ramagem fugiram para os Estados Unidos. Enfim, muita gente ainda vai ser presa dentro desse processo da tentativa de golpe e também do processo dos traidores da pátria, daqueles que foram trabalhar como espiões, né, contra o Brasil. É uma espionagem. Os caras, por exemplo, o Ramagem era diretor da ABIN, um serviço de inteligência. Ele tem conhecimentos sobre a estrutura brasileira bem precisos, né? E aí o cara tá lá. Se ele começar a falar alguma coisa para alguém, assim, é espionagem. Então, nós estamos num momento crítico também, momento positivo das prisões, das condenações e tudo mais, mas um momento crítico que tem gente com muito conhecimento interno fugindo para outro país para conspirar contra o Brasil. Então, é um momento assim glorioso, feliz, de entusiasmo, mas é também um momento preocupante, porque esses caras não são confiáveis de forma alguma, são traidores da pátria, né? Mas eu tô feliz com esse momento. Exatamente. Casão, uma questão que um dia eu estava conversando com o Juca e ele falava assim, Elinho, não adianta você querer achar que o jogador de futebol vai entrar numa briga dessa. Eu também já achei, o meu pai me ensinou, o pai dele, né, na época, que não era para ficar exigindo isso ou aquilo do jogador de futebol. Eu queria saber a sua opinião em relação à postura dos jogadores atuais. Um dia desse eu estava conversando com o Paulo André, ex-Corinthians, e dizendo o seguinte, olha, eu vejo o jogador muito preso ao agente, ao empresário de futebol hoje em dia. Não faça isso, não faça aquilo, não se meta em confusão, não se meta em assunto polêmico, fica quieto. Eles cumprem a risca. Agora eu queria saber o que você sente como ex-jogador. Quer dizer, é difícil, né? Ou não? Não, vamos lá, vamos por partes. Eu concordo com o Paulo André. Eu concordo com o Paulo André 100%. Hoje em dia, os jogadores não fazem nada que o agente não queira. E não é só a gente. Dentro do campo, eles também não têm iniciativa nenhuma fora aquilo que o treinador falou. E a prova são as entrevistas, né? Vira um jogo, o jogador sai. E aí, como foi o jogo? O que vocês precisam fazer para virar? Vamos entrar no vestiário, vamos ver o que o professor vai falar. Tudo é o que o professor vai falar, tudo é o que o meu agente decidir. O que o meu agente decidir tá bom para mim. É o que eles falam, né? O que o meu agente decidir tá bom para mim. E o agente decide o que é bom para o bolso, na realidade. Não para um cidadão. Né? O jogador de futebol é um atleta, ele é profissional, mas ele também é um cidadão. É uma coisa mais completa. Ele não é um cara alienado que ele fica dentro de um sarcófago, só sai lá de dentro para ir para o campo jogar bola, depois volta e fica dentro do sarcófago. Não é assim. O cara está vivendo, o cara está vendo o que está acontecendo no mundo, o cara está vendo o que está acontecendo ao seu redor. E as opiniões, é impossível que nenhum deles tenha alguma opinião que não precisa ser política, tá? Não há necessidade de exigência do cara falar, não, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou contra o Bolsonaro, eu sou a favor do Bolsonaro, ou a favor do Lula, contra o Lula. Não há necessidade. Mas quando surge desmatamento da Amazônia, quando surge crise climática, quando surge violência contra a mulher, quando surge casos de racismo, homofobia, xenofobia, dentro de um estádio de futebol, na rua, mas principalmente dentro de um estádio de futebol, como que o cara não pode se posicionar? Como que o cara não pode falar nada? Ele é um cidadão. Cara, é um cidadão. Por isso que o Vinícius Júnior comprou uma briga feia, difícil para ele. Tanto que ele está diminuindo agora o modo dele agir, porque ele ficou sozinho mesmo, não teve nenhum jogador brasileiro que apoiou, não teve ninguém que foi do lado dele, não teve Neymar, não teve Rodrigo, não teve ninguém.
sabe? Não teve ninguém. Seleção brasileira, ninguém levantou o braço e disse, eu estou com o Vinícius Júnior. Ninguém fez isso. Então o cara fica isolado. Passando lá para trás, na época da ditadura militar, começo dos anos 80, que também 81, 82 eram anos pesados. Não podemos esquecer que em 81 teve o atentado do Rio Centro, no show do Dia dos Trabalhadores, que foi uma sabotagem militar para tentar dizer que eram os revolucionários que estavam fazendo um atentado, e deu tudo errado. Em 81 foi isso. Em 82, ainda existia perseguições, não existia mais prisões e tortura, mas existia prisões, existia agressões, existia perseguições. Tanto que eu sei, porque eu era da democracia corintiana. Naquela época, a gente não tinha agente. Eu não tinha agente. O Magrão ia renovar o contrato, ou o Vladimir ia renovar o contrato, ou qualquer outro jogador ia renovar o contrato, eles tinham o empresário provisório, né? Casal, você lembra que naquela época, o único nome que a gente ouvia falar de empresário era o tal do Juan Figuer. Mas o Juan Figuer, ele era mais empresário de vender jogos, de levar os times para a Europa, de excursão e tudo mais. Empresário que cuida de jogador eram poucos. Tinha alguns do Corinthians que ficavam lá, que era amigo do Vladimir, inclusive. Eu esqueci o nome dele, já falei. Hã? E aí, por exemplo, o Vladimir ia renovar contrato, ele pedia para esse cara, para esse senhor, ir lá e conversar por ele. O Magrão fazia a mesma coisa, alguns faziam, alguns não faziam, eu não fazia, eu ia lá e eu discutia eu mesmo, deixei de ganhar dinheiro, deixei de ganhar mais dinheiro, porque era eu mesmo que negociava, então entra a emoção, gostava de jogar futebol, sou corintiano, enfim, era tudo ali. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, quando surgiu a democracia corintiana, não tinha ninguém para chegar para a gente e falar assim, é melhor você não fazer isso, porque vai prejudicar a sua imagem, ou eu preciso vender você. Então a gente fazia aquilo que a gente sentia. A gente tomava a decisão pelo aquilo que a gente era, não pelo aquilo que o agente queria que a gente fosse. Então era muito mais, era espontâneo, era natural, era uma coisa verdadeira, era sincera, era visceral, era de coração. Então, quando nós entramos para a democracia corintiana, quando nós entramos a fundo, democracia corintiana, eleições diretas, eleições de 82, colocar democracia corintiana na camisa, colocar dia 15 votos, e nós estávamos comprando uma briga pesada, que nós não sabíamos se a gente ia conseguir bater de frente até o final. Qual era a nossa única arma? Era ganhar jogando bem. Só ganhar também não era suficiente. E se a gente ganha jogando mal, os caras iam falar, talvez joga mal porque não treina, porque um bebe, porque o outro usa droga, porque o outro isso. Então nós tínhamos que jogar bem, encantar o público e vencer. Então dependia exclusivamente do nosso talento, da nossa vontade, do nosso foco. Então o nosso time se fechou. E nós sabíamos essa responsabilidade. Mas nós tínhamos iniciativas porque a gente não tinha ninguém para ficar atrapalhando ou colocando em dúvida aquilo que a gente sente no coração. Hoje não. Hoje os caras, com certeza, muitas vezes não agem com o coração e não agem com aquilo que eles estão pensando. Eles agem para o que é melhor para o empresário e para ele. Né? O empresário vai ganhar muito dinheiro, ele também vai. Então, o dinheiro está na frente da naturalidade e da espontaneidade. Aliás, Casa, você me fez lembrar o seguinte, nessa época, porque você acabou de falar que o jogador dá sempre a mesma resposta, que sai no intervalo e fala, vamos ver o que o professor... Aliás, isso é uma desmoralização do professor, né, no Brasil. Mas, enfim, sai dizendo isso e tal. E na época em que vocês jogavam, eu lembro que uma das coisas que vocês tinham, por causa do Mário Travalini também, né, tem que ser dito isso, sim, vocês mudavam as coisas durante o jogo. Vocês sim, tinham essa prerrogativa. Tanto que várias vezes vocês estavam em posições diferentes, né? Sim, sim. Não, o seu Mário... Livres. Assim, Livres. O seu Mário Travalini foi o cara que me lançou. Né? O cara que me lançou. Como titular do Corinthians, eu fiz os 4 gols contra o Guará, foi ele que me colocou ali. Ele foi te buscar, né, na verdade. O seu Mário não deixou eu ir embora. Eu estava em Poços de Caldas, eu voltei da Caldense, eu queria ir embora, tinha interesse do Atlético, do América do Rio, que era um grande time, ele não deixou eu ir embora. Enfim, beleza. O seu Mário, para mim, ele foi um segundo pai,
de verdade, porque eu só tinha 18 anos. Ele foi um psicólogo, porque ele era muito calmo, ele conversava, ele entendia. E o seu Mário foi o cara. O seu Mário foi o cara certo no momento certo para mim. Porque eu era muito rebelde, eu era do rock, eu gostava de música, eu gostava de ir em bares, eu gostava de viver a minha vida de adolescente, eu não abri mão disso. E o seu Mário nunca me reprimiu. O seu Mário me entendeu. O seu Mário me entendia. E muitas vezes ele conseguia fazer com que eu me comportasse um pouco melhor pela reação do entendimento dele comigo, pela compreensão que ele tinha comigo. Então, eu me sentia assim, porra, o seu Mário tá certo. Eu ouvia o seu Mário. E o seu Mário era assim com todo mundo, com todos os outros jogadores. Então, por exemplo, como você falou, o professor, hoje os caras falam, o professor, o mister, eu não sei quem, naquela época, no Corinthians, por exemplo, eu chamava o seu Mário de seu Mário porque eu tinha 18 anos e ele já era um senhor, mas os outros jogadores chamavam ele de Mário. Mário, não sei o que, seu Mário, assim, e eu que era mais novinho. Então a relação de jogador de futebol e treinador era muito mais próxima, muito mais emocional, porque ele não era o seu professor, ele não era o seu mister, ele era o seu treinador. Então ele era o seu Mário para mim, Mário para o Magrão, Mário para o Vladimir, Mário para quem é mais velho, para outro seu Mário, enfim, era o senhor Mário. E era assim, senhor Minelli, era assim, senhor Carlos Alberto Torres. Pensa, o Carlos Alberto Torres treinou o Corinthians. Então era sempre o senhor, o seu, ou o Capita. Carlos Alberto Torres, Capita, ele era o treinador. Hoje, essa distância aumentou muito do jogador para o treinador. E o jogador, ele se sente muito ele fica muito na zona de conforto. Ele não toma uma iniciativa que não seja aquilo que o treinador fala. E aí você vê um jogo pragmático, você vê um jogo robótico, você vê um jogo com pouca criatividade. Por exemplo, vou dar um exemplo atual. Estevão. Estevão é a própria história da escola futebolística brasileira. É o Estevão. Se você for pegar um exemplo hoje de falar assim, como que é a escola do futebol brasileiro? Já que o Brasil não ganha muito tempo títulos, não tem grandes jogadores, alguém pode perguntar, todo mundo fala da escola do futebol brasileiro, todo mundo fala do pentacampeão. Qual é a escola do futebol brasileiro? Você fala assim, faz o seguinte, assiste o jogo do Chelsea e vê o Estevão jogar, porque aquilo ali, dos anos 90 para trás, tinha um monte com esse talento. Era um monte de gente que jogava desse jeito, porque nós tínhamos a escola futebolística enraizada dentro. Hoje nós não temos, né? E eu acho que é a distância do jogador do futebol com o treinador que prejudicou bastante. Os caras ficaram robóticos, táticos. Casão, e você falou do Estevão, porque ontem você fez um comentário no UOL, acho que foi o texto, né, que eu li, e exatamente o que eu senti quando acabou o jogo, durante o jogo do Chelsea com o Barcelona, porque parece que o Estevão joga descalço, Casão. Ele parece estar descalço. Ele é muito solto, ele vai para cima, não tem medo. E ele é muito jovem, então é uma delícia ver ele jogar. Agora, você falou de um cara que é um atacante, né? Que é a escola brasileira. Agora, quando você pensa num jogador brasileiro de defesa, com a classe de um Ramos Delgado, o Ramos Delgado não era brasileiro, mas enfim, com a classe de um Ramos Delgado, de um Carlos Alberto Torres, de um Clodoaldo, até de um Rivelino, que o Rivelino mais meio para frente. Jogar mais à frente. De defesa, Luiz Pereira, tal. Quem é que tem hoje que a gente pode olhar e falar assim, essa é a escola brasileira? Tem alguém? Não, eu acho assim, eu acho que o Thiago Silva tem esse estilo. Eu acho que o Thiago Silva ele tem esse modo de se posicionar, essa postura assim. Lá nos anos 70, 80, 90, você tinha um monte, né? Você vai. Oscar Polozzi, você tinha Oscar Polozzi, você tinha Oscar Dario Pereira, você tinha o Daniel Gonzalez, o Mauro, você tinha Marinho Pérez, Luiz Pereira, né? Você vai pegando assim, aí você pega para as laterais, você tinha o Zé Maria, você tinha o Vladimir, você tinha o Nelinho, você tinha o Júlio, você tinha Marinho Chagas. Marco Antônio. Assim, então, Marco Antônio, você tinha craques defensores. Defensores. Cara que era comparável ao cara do meio-campo e do ataque. Por exemplo, você pega. Vamos pegar assim, um Júnior, lateral esquerdo da seleção de 82. Qual a diferença do Júnior pro Falcão, pro Sócrates, pro Cerezo, pro Zico, pro Éder? Nenhuma. É só a posição.
É só a posição que é diferente. Porque o tamanho o tamanho do talento, da genialidade é o mesmo. Hoje não. Hoje não. Primeiro que nós não temos muita genialidade em nenhum lugar. Nós estamos tendo o Estevão, que realmente ele é genial. O Estevão realmente é genial. Mas, assim, defensivamente, todo mundo é meio normal. Jogadores comuns. Meio campo também, jogadores comuns. E você pode, assim, quem não é muito comum? O Rodrigo, quando tá bem, não é comum. Ele é um pouquinho diferente. O Vinícius Júnior, bem no jogo, ele não é comum. Ele é diferente. Ele oscila, né? Ele oscila, mas quando ele faz quando a jogada dele funciona, ele não é comum. O Estevão é um gênio, assim, para mim, um extraterrestre da bola. Você tem um Vitor Roque, você tem um Pedro que, quando o Pedro tá bem, ele é diferente, mas assim, muito distante do talento dos caras lá de trás, né? Muito distante. Eu acho que hoje em dia, se pega os jogadores brasileiros, eu acho que o Estevão é um jogador parecido com aqueles dos anos 80, 70, 60, exato, do começo dos anos 90. O Estevão é. Se, por exemplo, você pega o Estevão e coloca no lugar do Edu dos Santos para jogar. Nossa! Né? Que coisa linda. Vai jogar, não vai? Não é? O Estevão joga. Esse vai. Então, agora o Edu era gênio. O Edu dos Santos era um gênio. Você tira o Edu para pôr o Vinícius Júnior? Você tira o Edu para pôr o Rodrigo? Não. Lógico. Mas se você tiver o Estevão no banco e o Edu tá cansado, você tira o Edu e põe o Estevão vai jogar. Então é isso que eu quero dizer. O Estevão, ele tem a genialidade parecida com a genialidade genuína da escola futebolística brasileira. Ô, Casa, às vezes, eu tenho 3 filhos, todos santistas. Eu sou Santos e sou Flamengo. Mas quando eu estou com eles, eu sei que você gosta muito desses 2 times, do Santos e do Flamengo. E às vezes eles falam assim, pô, mas vocês viram a sua geração, né? Você é de 63, né, Casa? Sou. 63, eu sou de 56. Então tem 7 anos entre nós. Mas a gente viu mais ou menos as mesmas coisas. Quer dizer, aquele período, talvez eu tenha visto mais o Pelé do que você. Você viu mais o auge do Pelé do que eu, mas eu peguei essa fase. Isso. E aí, às vezes, não eles exatamente, mas alguns amigos falam assim, pô, você é saudosista, pô, você fica indo lá para trás. Eu falei, não, mas peraí, isso me ajuda a olhar o futebol hoje com mais estofo, eu acho, porque eu vi coisa muito refinada. Sim. Você concorda comigo ou não? Não existe saudosismo, existe a história. Existe a história. Boa resposta. Cara, você vai ignorar a história porque nós estamos em 2025, então você vai ignorar a era do Pelé porque você vai ser saudosista. Não, eu não sou saudosista, amigo. Eu vi a história sendo feita. Então eu estou contando a história. Eu não estou contando minha saudade. A minha saudade é minha. Se eu tenho saudade daquela época, é uma coisa interna minha. Mas quando eu falo daquela época, eu falo da história que existe. A história que é real, verdadeira e que aconteceu. Você não vai falar dessa história, porque você não viu. Então, para você, talvez pareça que eu seja saudosista, mas não é. Eu presenciei uma história. Então, eu encaro dessa maneira. Saudosismo eu sinto quando eu escrevo um texto sobre aquela época. Porque aí eu deixo a saudade bater para que o texto saia mesmo emocional. Agora, quando eu estou falando, que nem agora eu estou falando com você sobre isso, eu estou falando sobre uma história que nós vivemos e vimos e ela existe. Pô, eu não posso falar da Copa de 70 que eu vou ser saudosista? Cara, pô, a Copa de 70 eu vi, pô. Não vou ignorar a Copa de 70, porque eu sou saudosista. Porque, na verdade, o saudosista é o cara que vive no passado, né? Que não é o que nós estamos falando. Mas muitas pessoas de hoje, principalmente jornalistas jovens ou influencers jovens, eles falam que quando a gente fala dessa época, que nós somos saudosistas. Não é. É que eles não viram a história. Talvez o lance assim, seja uma inveja da gente porque nós vimos e eles não viram. Porque às vezes a impressão que o mundo começou com eles. Desculpa. Escorreu se o mundo começou com eles, eles viram pouquíssima coisa legal. Pouquíssimas coisas legais. Porque a gente teve muita sorte, Casão. A gente viveu um período muito efervescente, tanto no futebol como nas outras coisas.
Sim, né? sim. Pô, Música, cinema, literatura. Sim, Nossa tudo, Senhora. tudo. Um efeito cultural riquíssimo no mundo, né? Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O Carlo Ancelotti, o que ele pode fazer até a Copa do Mundo? Porque um dia desse eu falei assim, pô, por que a gente não se prepara para 2030? Aí um camarada falou assim, Alinho, você está louco? Você acha que o brasileiro vai pensar como um alemão que Sim, não, daqui a... né? Não pensa. Impossível, né? Não, o O lance que é o ele pode seguinte: fazer? ó, ele vai fazer, o time vai chegar muito competitivo. O time já está competitivo, o time já está diferente do que era com o Dorival, o que estava sendo antes. Ele já consertou muita coisa. É que Sim. as pessoas ficam presas a resultado. O que aconteceu com o Ancelotti? Ele chegou lá, ele era maior que todos os jogadores. Ele colocou a casa em ordem. Não tem mais influência na seleção. Só tem jogador de futebol, né? Os jogadores influenciadores que eles pararam de ser influenciadores. Quando estão na camisa da seleção brasileira, eles só jogam. Não tem mais piadinha. Não tem mais aquelas entrevistas como o Rafinha deu. Tem que dar porrada em argentino. Isso aí com o Ancelotti não vai acontecer. Né? Isso aí, então ele colocou todo mundo com os pés no chão. Outra coisa, ele tem peito para não convocar o Neymar e pronto. Neymar não dá para ser. Neymar não pode. Assim, eu até fiz o programa do UOL e fiz uma comparação assim. Cara, quem viu o jogo do Chelsea e Barcelona ontem e viu o Estevão jogar, como que você pode pensar que o Neymar de hoje pode estar no mesmo time do Estevão? É completamente incompatível. Olha a intensidade do jogo. Não, ele vai atrasar o Estevão. Vai atrasar o time, ele não consegue andar. Então, qualquer treinador brasileiro ia formar o time em cima do Neymar. O próprio Dorival falou: eu estou esperando o Neymar, vou formar o time. O Ancelotti não, o Ancelotti vai formar o melhor time para ele. Ele vai fazer o time mais competitivo. Se o Neymar de hoje não vai ser convocado, pode esquecer. O Neymar de hoje não vai ser convocado. Se a Copa do Mundo fosse em março do ano que vem, o Neymar estava fora. O Neymar ser convocado, ele vai ter que fazer uma coisa que ele nunca fez na vida. E ele não vai conseguir, porque agora já machucou de novo, enfim, machuca toda hora. Então o Ancelotti vai ter um time sério, competitivo, focado, com liberdade para jogar, mas também com funções táticas. Ele vai juntar, porque ele é muito inteligente, ele vai juntar aquilo que ele conheceu como jogador, porque os caras ficam pensando assim, pô, ele é um treinador europeu, italiano, ele é só tático. Gente, ele foi jogador do Arrigo Sacchi. Ele jogou no grande Milan do Arrigo Sacchi, que todo mundo se movimentava. Ele jogou no Milan que fazia pressão com Van Basten, Gullit, Rijkaard. Então ele tem, dentro dele, ele participou de uma coisa riquíssima do futebol. E ele coloca isso na seleção brasileira. Então eu tenho certeza que a seleção vai chegar competitiva. Aí tem uma outra pergunta, né? Você acha que ela pode ganhar a Copa do Mundo? Aí vai depender. Depende do quê? O Estevão bem, a seleção pode ir longe. O Estevão bem, a seleção pode ir longe. Pedro em forma, a seleção pode ir longe. O Vinícius Júnior no momento positivo durante a Copa, a seleção pode ir longe. Rodrigo no auge durante a Copa, a seleção pode ir longe. Então, assim, nós temos um ataque que pode acabar com qualquer defesa na Copa do Mundo. Qualquer uma delas, se eles estiverem num momento bom. Porque vai ser uma correria danada. Você pensa, Estevão, vamos imaginar. Sim. Estevão, Vitor Roque e Vinícius Júnior. E o Rodrigo de 10. Cara, se esses caras se verem em forma, a velocidade é 200 mil por hora. É muita movimentação, é muita troca de posição, é muita agilidade, muita habilidade, muita rapidez. Confunde qualquer defesa. E nós temos uma defesa sólida, nada de espetacular. Ele não vai ter uma defesa espetacular, porque nós não temos jogadores espetaculares para defesa. Ele vai ter. Eu acho que ele vai pôr o Alexandro de lateral esquerdo, que é mais marcador. Eu acho que ele vai pôr o Militão de lateral direito, que é zagueiro mais marcador. Eu acho que ele vai fazer ali Marquinhos e Gabriel Magalhães. Ele vai pôr Casimiro e Bruno Guimarães e pronto. Porque ele vai deixar livre Rodrigo, Estevão, o centroavante que ele colocar e o Vinícius Júnior. Ele vai deixar livre, ele vai falar para esses caras, atacam.
vai Ele para cima. começou a fazer isso, Casão. Ele já começou a Exatamente. fazer isso. Então, exatamente, é o que ele vai fazer. Porque eu conversei com ele hoje, inclusive, hoje, Hum, eu conversei com ele faz 10 minutos atrás. E nós é. falamos e conversamos sobre outras coisas, mas aí eu falei para ele assim: Meu, você viu o jogo do Chelsea ontem? Você viu o Estevão ontem? Ele falou: Pô, magnífico, é espetacular, é um gênio. Então ele está Maravilha. totalmente deslumbrado com o Estevão. Então ele vai fazer um time para esses caras brilharem. E se esses caras brilharem, o Brasil pode ser campeão do mundo. Porque ele foi campeão da Champions fazendo Rodrigo e Vinícius Júnior brilharem. É. Quantas vezes esses caras decidiram os jogos para ele? Quantas vezes? Por isso que ele confia. Por isso que ele confia no Rodrigo e no Vinícius Júnior. Porque esses caras já deram Champions para ele. Entendeu? O Casão, aliás, ontem, durante o jogo, especialmente na hora em que o Estevão faz aquele golaço, a TV foi no Lamine Yamal, né? Hum. E aí ele com aquela carinha meio, porra, quem é esse cara que está tirando o meu lugar? E eu acho que esse jogador do Barcelona, ele começou a sentir a sombra do Estevão no cenário europeu e barra mundial, porque o grande nome, até pouco tempo atrás, acho que ainda é, mas era o do Lamine Mas Yamal, que é um belo jogador. Mas só para concluir, peraí. E aí eu acho que ele já começou a ficar muito mascarado. sim, Me lembrou o Neymar, essa coisa de ele entrar sim, todo total, assim, a molecadinha total. tentando só dar a mão para ele e ele passa reto. Por que é isso? Total, total. E você sabe que o Ancelotti me falou, quando nós falamos sobre esse tema hoje, ele me falou assim: a Europa está Hum, enlouquecida com o Estevão. O Lamine Yamal, nesse momento, hoje é quinta-feira, né, o jogo foi quarta, hoje é quinta-feira, o Lamine Yamal hoje, ele está escondido, porque só se fala em Estevão. Hoje, na exatamente. Europa, só estão se falando de Estevão. Imprensa inglesa, espanhola, italiana, francesa, alemã, de todos os lugares da Europa, o cara que eles estão falando hoje é Estevão. O Estevão é o cara, hoje, no futebol europeu. E, Você acha, consequentemente no futebol mundial, né? sim. O que você acha que aconteceu, está acontecendo com o Hendrick? Não, o que aconteceu com o Hendrick é o seguinte: o Hendrick é outro tipo de jogador, né? O Hendrick é forte fisicamente, um bom centroavante, ótimo centroavante. Eu acho que deveria ir para a Copa e tudo mais, mas chegou no Real Madrid no momento do Real Madrid embaixo. Se ele tivesse ido para o Real Madrid, vamos supor que ele tivesse chegado no Real Madrid um ano antes, o ano que o Real Madrid ganhou a Champions, ele estaria igual o Vinícius Júnior e o Rodrigo, sabe? Porque ele ia participar de tudo aquilo, tudo estava funcionando. Ele chegou num ano que nada funcionou. Então, eu acho que ele sendo emprestado, sendo titular de um time, eu acho que ele vai para a Copa do Mundo. Eu acho que o Ancelotti não vai abrir mão de um garoto de 18 anos como o Henrique. Não vai Ele abrir é mão. muito bom, né? Ele é muito bom. É, não vai abrir mão. Ah, Você vai ter ali uma molecada. Pô, você vai ter Estevão com 19, exatamente. 19 anos, Andy com 19 anos, você vai ter João Pedro com 20 anos, você tem Vitor Roque que tem 20 anos, você tem o Vinícius Júnior com 25, Rodrigo com 25, 26. Cara, você tem só moleque no meio do meio para frente, com É. talento. Não cabe, por exemplo, não cabe um Neymar nessa história, entendeu? Também acho que É não. fora de contexto Já foi. atual. Não cabe nem no time do Santos, Casão. Então, Não cabe. Ele atrasa o jogo. Os jogadores ficam com aquela coisa, eu preciso passar para o Neymar. então Que é uma exatamente. palhaçada isso. Imagina. Né? Escuta, o que eu ia te perguntar? Você falou do Neymar. Queria saber o seguinte: um dia desse, a gente viu o Cristiano Ronaldo, na minha cabeça, fazer uma coisa que não deveria, que ele se encontrou com o Trump na Casa Branca, né, o Pato Donald da cara laranja, na companhia de um príncipe saudita, que é o Sim, cara que mandou matar mandou aquele esquartejar. jornalista. Porra, né? O cara entrou e não saiu mais, saiu esquartejado. Sim. E o Cristiano Ronaldo ganhou, dizem, eu li isso. Não sei se é verdade, mas acho que sim. Ganhou a bagatela de 200 milhões de dólares. Porra, 200 milhões de dólares, eu não sei nem o que é isso, Casão. Para ir para acompanhar o príncipe e fazer aquela coisa da imagem e tal. O que você acha disso?
Cara, mas é aquilo que nós estávamos falando antes. As escolhas dos jogadores é muito contestável, né? Na parte social política do mundo, né? É contestável. O Neymar fez 22, gravou vídeo cantando musiquinha, falou que ia oferecer o primeiro gol da Copa ia oferecer para o ex-presidente que está preso hoje. Enfim, foi a escolha do Neymar. Felipe Melo fez a mesma escolha. Vários fizeram a mesma escolha. Né? Aí você vai lá para a Europa, quantos fazem gols e fazem gestos nazistas? Quantos jogadores na Europa fazem gols e fazem gestos nazistas? Você tem o Cristiano Ronaldo, que faz essa escolha pelo dinheiro, né? Porque ele foi para a Arábia Saudita para realmente levantar o futebol saudita. E ele incorporou aquilo. Então, para eles, quando você vê o jogador fazendo isso, você acha assim, o cara não se preocupa, para ele não tem problema o jornalista ser esquartejado. Não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum, por exemplo, imigrantes sendo expulsos dos Estados Unidos, imigrantes, inclusive portugueses, sendo expulsos pelo Donald Trump. Né? Então, assim, falta um pouco de consciência social, política mundial na hora de pensar. Cara, ele precisa de 200 milhões, é grana pra caraca, não é? Mas ele já é bilionário. Sim. Ele já é bilionário. O que vai... O cara que é bilionário, qual a diferença dele ter 200 milhões de dólares a mais ou a menos? Qual é a diferença? O que vai mudar? Ele vai entrar em crise financeira por causa disso? Não vai. Só que a cabeça dos caras hoje funciona através do dinheiro. É o dinheiro, 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 dinheiro. Agora, Casão, é muito difícil, então, porque a gente está falando de um mundo que virou um puta de um business o futebol, né, no mundo. Pronto, a coisa ficou organizada e hoje... Mas só uma coisa. Mas é uma escolha dele. Mas é uma escolha dele. Eu sei, sim, como foi uma escolha do Neymar, escolha do Felipe Melo. Eles têm todo o direito de escolher. Nós que somos democráticos, a gente fica revoltado com escolhas, mas nós temos que aceitar a escolha, senão a gente perde o nosso senso democrático. Então, tudo bem. Eu discordo de todos eles, mas não contesto a escolha. Contesto a escolha. Paciência. É o que a gente está conversando no começo do programa, inclusive quando eu citei o Juca. Agora, quando eu estava falando do universo do futebol, que virou um puta business gigantesco, você acha que... Porque a gente segue... O futebol parece que é um mundo paralelo, né? Você vê alguma possibilidade de aqui no Brasil a gente mudar essa estrutura da CBF, por exemplo, que é toda fechada? Você não consegue. Eles usam a bandeira do Brasil, usam o hino, que é cantado no... Né? É tudo patrimônio do brasileiro, patrimônio imaterial do povo brasileiro. Mas eles usam tudo isso, mas ganham dinheiro, eles ganham dinheiro. Quer dizer, é uma coisa que tem uma coisa de promiscuidade no meio, e eu não vejo, assim, a curto prazo, a possibilidade de se quebrar isso, porque o presidente da CBF se protege com os presidentes das federações, com alguns presidentes de clubes, blá, blá, e segue a vida. O Ronaldo Fenômeno tentou ser candidato e não dá, é impossível. Mas a CBF é muito difícil de eu entender, né? Eu nunca fui quando eu virei comentarista esportivo, colunista, entre aspas, jornalista esportivo, eu nunca... CBF nunca foi o meu foco, né? CBF, eu nunca me interessei pela política da CBF. Claro, nos momentos críticos eu fiz minhas críticas, Ricardo Teixeira, Marim, o Caboclo, Marco Polo, participei, fiz minhas críticas, óbvio, mas eu não sou um cara tão ligado a essa política da CBF como é Juca, como é Trajano, como é esses caras. Eu sempre fui um cara mais da política futebolística no geral. Né? A minha questão é muito jogadores, comportamento, posições, né? Não muito CBF. Então eu não entendo muito o que se passa dentro da CBF. Eu não sei como até hoje eles não conseguem organizar um calendário decente, como eles não conseguem fazer uma punição decente para
preconceitos dentro de estádio, sabe? Para jogo, né? Envolvimento com bets. Então, assim, para mim é muito difícil entender esse meio, porque eu não me ligo nesse meio. Por exemplo, envolvimento de bets no futebol. Assim, eu não faço propaganda para bet, eu não faço propaganda para bebida alcoólica, nada que se vicia. Já recebi diversas propostas, deixei de ganhar dinheiro, mas não faço. Né? E eu vejo jogadores fazendo. Eu olho, eu falo assim, pô, você tá fazendo uma propaganda de uma coisa que vicia. E os maiores fãs do jogador de futebol são crianças. Então, quando você faz uma propaganda de bet sendo jogador de futebol, você está atingindo o público maior infantil, não o público maior adulto. E não adianta você falar assim, jogue com responsabilidade e é só para maior de 18 anos. Cara, não adianta. Né? O jogador, eu estou falando. Eu estou falando do jogador de futebol. Quem faz, outras pessoas que fazem propaganda, podcast que tem como patrocinador, bets, é outra história. Eu estou falando de jogador de futebol. É a mesma coisa, por exemplo, que um médico especializado em câncer fazer propaganda de cigarro. Certo? Já pensou? O médico fumando cigarro, fume cigarro X, é muito saboroso depois do café. Fume com responsabilidade e é só para maior de 18 anos. É mais ou menos o que um jogador de futebol faz quando faz propaganda de bet. Não é? Ou estou exagerando? Não, é uma bela imagem. Então, é isso. Ô, Casa, um dia desse, eu acho que. Só uma coisinha. Você lembra que os cigarros, no final, tal, quando já começou uma campanha muito forte mundial contra o cigarro, os maços de cigarro eles vinham com aquelas imagens de pessoas com câncer, né? Horrorosas para tirar o incentivo, para mostrar o que pode acontecer, né? As propagandas de bets devia ter também na imagem gente na rua jogada no chão pedindo esmola, porque também você corre o risco de ficar miserável. Se com cigarro você pode ter câncer, jogando você pode ficar miserável. Então alerta, não é só é para maior de 18 anos, jogue com responsabilidade e coloque a imagem de um cara totalmente destruído na rua, porque é isso que pode acontecer. Estou falando de jogador de futebol. Repito, eu estou falando de jogador de futebol, hein, gente? Não estou falando de podcast, de programa esportivo, nada. Isso daí não é problema meu. Eu entendo que o canal precisa viver e precisa de patrocínio. Agora, o jogador de futebol atual, não vai fazer falta para ele o dinheiro de bet. Ô, Casa, um dia desse, a gente até trocou umas mensagens. Eu estava conversando com a Sofia Reis, né, filha do Nando. E ela é uma graça de pessoa, né? Eu conhecia a Sofia quando ela era pequenininha, então eu não conhecia, na verdade. E essa coisa dela, da paixão pelo Santos, que ela se descobriu no meio de uma família tricolor, que o Nando sempre foi São Paulino e tal, e a relação que você sempre teve com os músicos, né? Especialmente, não sei se só com os Titãs, acho que não, mas você teve uma ligação forte com eles, mas eu lembro que você teve uma relação forte com eles, com o Fromer, né? Com o Nando, enfim. Você sente falta disso hoje, não? Ou houve uma substituição? Existem músicos com quem você troca a bola e faz esse tipo de coisa? Eu tenho o mesmo contato com as pessoas, falo muito com o Clemente dos Inocentes, tenho contato com o João Gordo, tenho contato com o Branco, com o Tony, com o Charles Gavan, com o próprio Nando, sabe? Tenho contato com o Arrigo Barnabé, muito contato com o Arrigo Barnabé. Tenho contato com Fagner, que eu falei outro dia. Enfim, com famílias de músicos que já faleceram, que eram meus amigos, tipo Belchior, Raul, Gonzaguinha. Enfim, o meu contato continua o mesmo. É o mesmo. Hoje eu tenho muito contato com o maestro João Carlos Martins. Eu aprendi um pouquinho de música clássica com o maestro João Carlos e com a mulher dele, a Carmen. Eu ia muito na casa deles, eu comecei a ver as exibições do maestro lá no Teatro Municipal, na Sala São Paulo, e fiquei apaixonado por música clássica, sem entender muito como que era música clássica, sem conhecer muito profundamente. E aí, a Carmen começou a me apresentar um outro maestro também. Quando eu fui para a Rússia,
também eu me aproximei bastante da música clássica. Tem um lugar lá em Moscou, que eu descobri assim, sem querer, que todas as 6 horas... É uma salinha. Você está na rua, tem uma porta aberta, uma escadinha, você sobe lá, é um teatro, e todo dia, 6 horas da tarde, toca Tchaikovsky. Uau! Todos os dias. E eu descobri sem querer. Eu fui comprar disco numa lojinha do lado. Eu queria procurar discos lá, e aí o cara me falou, ó, vai do lado, tá lá. Eu subi e vi a apresentação, eu falei pros caras, falei, meu, uma coisa incrível. Então, eu me aproximo, eu continuo girando dentro da música. Eu fiz uma homenagem a Dorival Barbosa em 2018, em janeiro de 2018, lá no Teatro Municipal. Enfim, o meu contato com os músicos continua do mesmo jeito. Todo mundo é mais velho hoje, ninguém mais adolescente, né? Então, cada um já temos filhos grandes, outros tipos de problemas, né? Então, às vezes, você não se vê sempre, não se fala sempre, mas a energia continua a mesma. Ô, Casão, daqui a pouco a gente encerra, mas antes eu queria falar, e antes de falar do seu espetáculo na semana que vem, o Vladimir, falando um pouco do Vlad, o Vlad, você sabe, todo mundo, assim, as pessoas estão sabendo, tal, que está com Alzheimer ou com demência, enfim, no seu estágio inicial, mas que já dura um bom tempo, né? E aí quando eu vou lá, eu converso com ele e tal, a gente lembra de umas coisas, ele mistura muita coisa, né? Um dia desse ele botou o Rivelino na democracia corintiana. Eu falei, não, lembra, o Riva foi antes. Então é engraçado, tal, ele dá risada, puta mesmo, então. Mas você acha que essa coisa essa questão da aposentadoria do jogador, ela continua muito grave para a geração de vocês, ou ela melhorou? Não, ela é grave e será grave eternamente. Porque a questão, o problema de você parar não é a questão financeira. Esses caras de hoje, eles vão parar milionários. Bilionários. Vão parar bilionários, milionários. Mas o vazio da falta de adrenalina, ele vai existir. A falta de você competir vai existir. E tudo isso vicia com o passar do tempo. A adrenalina que a gente sente em grandes jogos, um atacante, por exemplo, um atacante que faz gols, que está sempre em contato com a emoção, né? O atacante é aquele cara que o cara que tem mais contato com o pico de emoção, o pico de prazer dentro de um time de futebol do que os outros, porque ele faz o gol. A maioria das vezes do gol decisivo é do atacante. O cara que faz o gol na final, o cara que fiz 3 gols contra o Palmeiras, por exemplo, eu fiz 3 gols contra o Palmeiras. Uhum. São picos de prazer e de emoção muito forte, que sobe e volta. E você fica sentindo a vida toda isso. Pico de prazer, pico de prazer, pico de prazer. Quando você para, não existe nada na vida que te dá pico de prazer. Nada, não existe. Porque o prazer da vida, o máximo, a coisa mais maravilhosa que acontece com você, o seu prazer faz assim, ó. Depois ele baixa. Não tem pico. É muito equilibrado, né? As emoções de uma pessoa equilibrada, ela é assim, sobe, desce, né? Dependendo do que acontece. Mas quando você está dentro de um jogo de futebol, num show musical, num festival, né? Bandas tocando, quando você está trocando energia com o público, esse prazer sobe muito mais do que da pessoa natural do dia a dia. E quando você para de jogar, você vira uma pessoa natural do dia a dia. Mas você não consegue mais alcançar aquele prazer lá em cima. E aquilo ali é muito difícil de lidar. Não é uma coisa simples. O corpo fica pedindo. O corpo pede adrenalina. Agora, Casa, no seu caso... Por exemplo, o Vlad, você falou, o Vlad realmente está com problema de Alzheimer, pode ser demência, não lembra muito das coisas, né? Mas ele joga futebol até hoje. Verdade. Então, o Vlad, por exemplo, ele coloca adrenalina no corpo dele até hoje. Não é uma memória. Então, não é tão alta, porque não é campeonato, não é oficial, não é nada, mas você entra no campo e começa a jogar um pouquinho, a adrenalina do corpo sobe e já satisfaz o corpo, entendeu? Então, o Vlad é um daqueles jogadores que ele conseguiu, sem contar esse problema da mente, ele conseguiu lidar com a falta da adrenalina, porque ele sempre jogou. Eu não, eu tive problema no joelho, parei de jogar, então a adrenalina não encontrava em nenhum lugar, entendeu? Aliás, falando em você, Casão, você descobriu um jeito
não sei quando é que foi isso, mas você descobriu um jeito de viver a sua vida eu não vou dizer com esses picos que você acabou de citar, mas com um equilíbrio de pequenos picos, talvez, ou alguns picos, e vai e volta, mas Não, você mantém o equilíbrio não. Então, eu de me emoções. acostumei, eu me acostumei depois do tratamento e a sentir o prazer real da vida, o prazer que ela te oferece, né? Então, por exemplo, nós vamos falar, eu vou fazer um espetáculo dia 2 no Teatro do Corinthians, vai ser a primeira vez que eu vou subir um palco, eu vou contar minha história, sem roteiro, sem texto, tudo que for falado ali, a história vai ser contada como sair na hora, do jeito que passar na minha cabeça na hora, vai ter um público que eu vou enfrentar pela primeira vez. Cara, isso aí é procura de adrenalina. Entendeu? Inconscientemente, eu fico criando coisas para mim, para me trazer a adrenalina de volta. E, por exemplo, eu poderia ir para o teatro, já ia ser uma adrenalina, porque ia ser a primeira vez, eu não sou um cara de teatro. Eu vou para o teatro. Eu poderia contar a minha história com um roteiro, texto, e seguir algumas coisas para não perder o caminho. Mas sem texto, sem roteiro, é mais aventura, é mais desafiante. E a adrenalina sobe mais. A minha adrenalina vai subir muito lá no teatro, porque eu vou ter que contar as coisas que passam na minha cabeça. Então, eu entendi que, por exemplo, quando eu fiz a homenagem ao Doriana Barbosa no Teatro Municipal, foi porque eu amo a cultura, mas porque eu quero adrenalina. Eu preciso da adrenalina. Então, estar no Teatro Municipal sendo o produtor do evento e precisando que ele dê certo, a adrenalina fica lá em cima. E terça-feira, lá no Teatro do Corinthians, fazendo esse espetáculo, e precisando que dê certo, a minha adrenalina vai estar lá em cima. É como se eu estivesse jogando a final do Campeonato Paulista de 82 pela democracia corintiana, entendeu? É isso. Você é sozinho no palco, Casa? Na terça? Só. Nesse momento talvez o Arrigo esteja, porque o Arrigo está voltando de Portugal, ele chega dia 30 e ele quer musicar ao vivo o espetáculo. Mas está muito em cima. Mas para janeiro vai estar provavelmente vai ser eu e a Arrigo Barnabé no palco, ele no piano acústico e eu contando a história e ele musicando toda essa história. Vai ficar mais ou menos, uma ópera rock mais lenta. Muito bom. Aliás, Casão, um dia vocês estavam fazendo uma live, isso na época da pandemia. Estava você, o Vitor Guedes, o Juca, o Padre Lancelotti, não sei se você lembra disso, mas vocês se emocionaram porque vocês começaram a falar de cada um, você, o Vitão, etc. O Juca encheu os olhos d'água, eu nunca tinha visto o Juca com os olhos cheios d'água. E eu também. E eu estava assistindo essa live. E eu lembro que você fez um depoimento se queixando de tudo que você recebia, né? Das pessoas que não gostam, das pessoas que são, você chama de mentes doentias, perversas, né? Você superou isso, ou você vem superando, é uma luta diária, esse convívio, porque as pessoas ficam em cima de você e de muita gente, né? Então, mas tudo bem. Eu não mexo em rede social, eu não vejo mensagem de nada, eu não consigo entrar nas redes sociais, quem cuida é meu filho. Claro que tudo que é postado sou eu que posto. Eu mando para ele um vídeo, eu gravo um vídeo, eu mando um link de gols, eu mando o meu texto, ele vai publicando, mas eu não tenho acesso a comentários. Eu não tenho X, por exemplo. Eu não tenho X. Né? Eu não tenho X. Eu tenho, acho que, Instagram, e eu não sei se tem mais alguma coisa que meu filho cuida, e eu não sei absolutamente nada do que se fala de mim nas redes sociais. Eu sei só nos comentários dos meus textos, que melhorou muito. Já faz uns anos que melhorou muito. É muito raro entrar alguém ali me atacando, ou preconceituosamente, ou por questão política, porque eu não dou atenção. Meu texto hoje são textos de música, são textos de teatro, de cinema, do futebol, de um jogador, de uma situação. Eu conto história de jogos e, para mim, está tudo bem. Ótimo. Casa, bom, então é o seguinte, eu quero estar lá na terça-feira para te ver, vai ser bem legal isso aí. E é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, nem você sabe. Não, claro que não. Exatamente. É aí que está a adrenalina. Tá bom.
Então tá, cara. Ó, Valeu? obrigadíssimo, viu? Beijão pra Valeu, você. Hélio. Um abraço. Fique bem. Tchau. 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 Tchau, tchau. Bom, aí a gente fica por aqui, depois a conversa com esse cara maravilhoso, que é o Walter Casagrande Júnior, Casão. A gente volta daqui a 15 dias, tá bom? Grande abraço, tchau. Ponta de Lança FC, futebol e arte.